William. Um relacionamento com uma diferença de cerca de 10 anos é viável, na sua opinião, sendo o homem mais velho? Bora lá, gente, pode responder. Vou responder, mas eu não vi. Esse. O Alex era mais velho que o Ruth, né? Então é viável. O homem sendo mais velho. A idade não é um dos itens que avalia se um relacionamento é ou não viável, entendeu? Não é. Seria o caso da pessoa ser cristã, da pessoa servir a Deus. Isso sim é preponderante no relacionamento de dois jovens. Sobre piercing e tatuagem, afeta a vida cristã ou a salvação, entre parênteses, do crente utilizar o piercing ou a tatuagem? Essa de lágrima é boa, né? Se a tatuagem foi feita antes dele converter, antes, né, de conhecer Jesus, porque o Senhor não tem quanto tempo de ignorância, é perdoar. Mas depois, não afeta a salvação, mas afeta o crescimento dele espiritual. O crescimento, a maturidade, afeta muito. Amados, Assim, o piercing, né, que ela está falando aí. A gente vê muito nos encontros que a gente realiza, e eu já participei de muitos, na hora das palavras de libertação, na hora que a gente toca na área que a pessoa tem piercing, a pessoa manifesta uma entidade lá. preste atenção, gente. Então, a gente crê que aonde a pessoa coloca o piercing são portas, né, que se abrem para a entrada de demônios na vida das pessoas. Deixa eu falar só uma coisa, vocês têm que ouvir as respostas. Vocês caminham para ter as perguntas, mas ouçam bem as respostas. É verdade. Só conversando nas respostas. Bem, baseado na pergunta estritamente escrita aí, está falando assim, se afeta na salvação. Eu não acredito que ninguém vai para o inferno por causa da tatuagem ou por causa de um vício. Porém, aquele versículo que Paulo diz, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Lhe convém fazer uma tatuagem, sim ou não? Essa é a pergunta que você deve fazer na hora de que surgir o desejo de fazer. Essa semana, inclusive, eu estava viajando a trabalho com um amigo meu que é crente e ele resolveu fazer uma tatuagem. E aí ele disse o seguinte: não, eu orei muito a Deus para fazer essa tatuagem. Aí eu perguntei qual foi a resposta. Ele disse que eu não tive resposta. Ou seja, Deus não se manifestou. Então, na minha opinião, não era para eu fazer, porque Deus não falou nada. Eu creio que se Deus quer dar uma resposta para alguém, Ele vai falar. Como em toda a Bíblia Ele falou com todos os grandes homens de Deus, todos aqueles que se dispuseram a ouvir. Amados, deixa eu falar uma coisa para vocês. Por que eu tenho que querer ser igual às pessoas do mundo? Eu acho que elas deveriam querer ser igual a nós. A moda não deveria ser o que nos atrai. A gente tem que começar a analisar o que realmente. E você pode pensar, se isso é tão importante, por que isso lhe atrai? Relação sexual, tatuagem, tudo envolve sangue. Tudo são alianças de sangue. E como o Ivete falou, quantas vezes nós ungimos pessoas que têm tatuagem, elas manifestam? E se a gente for ver a origem, a origem de quando começou eram rituais. Muitas coisas que hoje são normais começaram há muitos anos atrás como rituais. Essa que é a ideia. Sobre essa questão de tatuagem, eu não uso nem
utilizaria, né? Não tem nada a ver comigo. Só o bigode dele. Só o bigode dele. Mas, por exemplo, se tem um grupo de pessoas lá que, skatista, surfista, que tem crentes que têm chegado a eles, né? Porque eles se parecem com eles no estereotipo, né? Mas, dependendo do que está sendo tatuado, isso não, mas né, talvez consiga se chegar, porque uma pessoa que vem com um estereotipo todo certinho, não tem muita diferença e tal, e talvez seja mais difícil ele se chegar a esse tipo de pessoas. Estou assim, recomendando, tem pessoas que já assim, têm essa predisposição a aparecer mais difícil e tal, está no meio, eu acho que é um ponto de vista, né? Eu entendi que as pessoas com o estereotipo têm mais facilidade de chegar nas pessoas, com certeza. Mas toda tatuagem, ela tem um símbolo, ela tem um significado. É isso que eu falei, dependendo. Ela deixa marca na pessoa. Então a pessoa nunca vai ter um crescimento espiritual. Ela nunca vai desenvolver. A não ser através de um arrependimento e cancelar aquela tatuagem. A Bíblia fala, a gente vê lá em Deuteronômio que Deus diz para que a gente não faça nenhuma marca no nosso corpo, né? Próximo. É conveniente eu namorar uma pessoa de outra igreja caso eu não encontre na minha? Ai, meu Deus. Vou repetir. É conveniente namorar uma pessoa de outra igreja caso eu não encontre na minha? A pergunta ela já está dizendo alguma coisa, né? Que ela está procurando, ela não está descansando de Deus, né? Eu acho que antes de você entrar no relacionamento, não é seja de uma igreja ou de outra, mas eu acho que você deve orar a Deus. E Deus vai fazer você encontrar com a pessoa correta. Que não seja da luz para os povos, que seja da luz para os povos. A pessoa tem que ser a que Deus idealizou para você. Só que tem alguns pontos que um jovem que namora um outro jovem de outra igreja, vai chegar um momento que você vai ter que fazer escolhas. Ou você vai para a igreja dele ou ele vem para a sua igreja. Ninguém aí, pelo convívio que nós já temos com jovens, alguns já terminaram o relacionamento por causa disso. Outros chegaram no consenso. Né? E outros tiveram que abrir mão da sua igreja por causa do relacionamento. Então, não é errado, mas eu acho que você sempre tem que visualizar o futuro. Porque você não entra num relacionamento por um passatempo, a passar alguns dias. Né? Você entra pensando no casamento. Esse deve ser o namoro do jovem cristão. Eu queria só complementar a resposta do que diz respeito ao namoro, exatamente isso que ele falou sobre as escolhas, as decisões que você faz depois. Uma coisa que eu sempre me entristeci muito foi ver que quando o namoro não dava certo, ele se transformava em desvio. Como assim? Sempre que um adolescente ou um jovem namorava, na hora era de Deus, na hora era abençoado, na hora tudo era muito bom. Se porventura qualquer situação que não deu certo, todos dois iam embora para a igreja, da igreja, né? Todos dois iam embora e se desviavam da igreja. Aí surge aquela questão: esse namoro realmente era de Deus? Ao ponto de que, se não deu certo o namoro, também não dá certo com Deus? Então, essa é outra pergunta que deve ser feita nessa hora. Você está na igreja por conta do namorado? Ou você está na igreja por conta de Deus? Mesmo que seu namoro termine, você vai continuar servindo a Deus? Vou dar só um exemplo, dentro da minha família. A Lidiana era do louvor, do renovo, e o Luiz Filho do Ministério Luz para os Povos. Ficava no namoro para lá e para cá. Mas no dia do noivado, decidiram definitivamente. O Luiz Filho não foi mais para o renovo, e no noivado, a Lidiana permaneceu aqui até hoje. Né? Era firme lá. Foi no noivado, não foi no casamento, não.
para não ficar para lá e para cá. No noivado tomou decisão. Idiota. Ai, meu Deus, não quero microfone. É o seguinte, eu tenho uma amiga minha que quer saber. É verdade, gente. Sim, tem uma amiga minha que quer saber o seguinte. Se existe com relação a namoro, relacionamento, se Deus já tem uma pessoa predestinada a você, ou é se você que escolhe? Ela que quer saber disso, não sou eu. Tua amiga Rosângela? Eu acho que não é impossível Deus predestinar alguém para outra pessoa. Mas também tem o caso de você escolher. Existem os dois casos. Ai, meu Deus, você tirou o meu adulto. Eu, assim, vou expressar minha opinião. A minha amiga vai continuar me confundiu agora. Vamos ver se eu te ajudo um pouquinho. Eu vou expressar a minha opinião. Baseado assim no jardim do Éden, Deus estabeleceu uma árvore na qual eles não poderiam comer. Porém, eles fizeram uma escolha. Eu fico me questionando, se porventura eles estivessem escolhido não comer, muita coisa nós nem existiríamos. Porém, Deus já sabia que eles acabariam pecando, porque Deus é onisciente. Então eu penso da seguinte forma: para Deus, Ele já sabe com quem você vai se relacionar. Deus. Mas você vai fazer a sua escolha. E você pode escolher aqui. Deus já sabia. Aliás, desculpa. Você pode tomar a sua decisão, escolher o que Deus havia estabelecido na sua história, da sua vida. Ou você pode escolher um atalho, escolher outra pessoa. E aí vem as consequências de cada escolha. Há ditado por aí de almas gêmeas, a metade da laranja. Isso são ensinamentos de espiritismo. Vocês dizem, mas a metade, eu tenho que encontrar a metade da minha laranja. Não sei se vocês já ouviram isso. Almas gêmeas, eu tenho que encontrar a minha alma gêmeas. Isso é ensinamento, isso é espiritismo purinho. Porque no meio cristão, à medida que você vai buscando a Deus, que você vai crescendo, você faz sua escolha. E Deus vai dar para você à medida que você está buscando a Deus. Porque o homem de Deus, Deus não vai dar uma moça que não tem compromisso nenhum. Então nós fazemos a escolha à medida que Deus vai fazendo aquela pessoa aproximar certa para você. O que você está semeando, você vai colher. Tá? Não acredita nesse negócio de alma gêmea, que não, isso é espiritismo. Eu queria. Eu vou dar a resposta desse aí de Rosângela. Em Salmo 139 diz assim: os teus olhos viram meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nem ainda uma delas havia. Ou seja, quando nós ainda éramos um embrião, segundo a palavra de Deus, na barriga da nossa mãe, Deus já tem escrito todos os dias da nossa vida. E como Deus, Ele sabe de todas essas coisas, o antes, o presente e o porvir, Deus tem uma pessoa para a gente. Se Ele escreveu a nossa vida, se Ele escreveu a nossa história, Ele tem uma pessoa para a gente. Agora, Deus tem todos os nossos dias, mas nós temos o livre-arbítrio para escolher o que Deus tem ou não.
Inclusive, se você notar, Sansão decidiu escolher Dalila erradamente e sofreu as consequências da sua decisão. Gente, um jovem fez uma pergunta aqui no WhatsApp. É permitido namorar antes de casar? Eu acho que namorar aqui é relação sexual, pelo que eu entendi. Podem responder. Não. Explique por quê. Gente, sexo fora do casamento, a Bíblia é bem clara. É prostituição, é fornicação, é errado. E nós sabemos muito bem disso. O padrão do mundo é provar antes, depois casar. O nosso padrão é ter a certeza de Deus, que você está casando com a pessoa correta. O pastor Cláudio Duarte, ele fala muito bem disso, que ele fala, você quer casar porque você está doidinho para transar com a sua esposa. Depois que você casar, você vai ver que isso não é a principal representação sentimental dentro de um casamento. É importante, mas não é a principal. Então, o sexo fora do casamento entristece muito a Deus e abre portas para demônios, para você esfriar espiritualmente. Foi o que aconteceu com Aminai e Aminon e Tamar, que Aminon desprezou Tamar. Por quê? Porque ele transou com ela antes do casamento. Então, é errado. Agora, uma pergunta dos papéis. Gente, façam as perguntas, o William vai passar para vocês colocarem dentro. Essa pessoa, na verdade, já respondeu, né? Mas, tudo bem, vamos fazer. Existe algum pecado que Deus não perdoa? Por exemplo, a blasfêmia contra o Espírito Santo é perdoável? Não. A Bíblia é clara. A blasfêmia contra o Espírito Santo não é perdoável. A Bíblia diz que é o único pecado que não é perdoado. É rejeitar o Espírito Santo. Seria uma blasfêmia. Fala aí. Blasfêmia é não acreditar, é rejeitar. Pecado consciente, segundo Larissa. Sem arrependimento. É você fazer algo que está errado mesmo. Mesmo o Espírito Santo te falando para você não fazer. Você vai e comete. É lutar contra o Espírito Santo. Então, isso é blasfemar. Olha, essa próxima pergunta aqui, eu acho que vocês deveriam trazer os amigos de vocês, porque isso é bem legal, que um amigo meu mandou perguntar. Gente, essa pergunta é brincadeira, né? Eu tenho certeza. Jesus humilha Satanás? Vocês entenderam, né? Isso aqui é a brincadeira da música. Você é da música, É uma música, uma brincadeira mesmo, que existe. Se eu descubro que ele é não microfonar. Uma pergunta, Marcos. Se uma pessoa blasfemar uma única vez, ela já está fadada ao inferno? Ela fadou uma vez, aí ela tenta ir atrás, se arrepender. Eu creio que a blasfêmia é algo tão sério, tão grave que você faz contra Deus que é imperdoável. De muito grave, muito sério mesmo. Chega ao ponto de você xingar Jesus Cristo, cuspir, fazer coisas horríveis. Isso aí é uma blasfêmia, um pecado muito grave. Então isso já mostra a posição de um coração totalmente voltado ao mal. Uma vez eu vi uma expressão numa Bíblia, na palavra blasfêmia, que falava sobre a blasfêmia, diria respeito a tecer como se fosse um xingamento, uma palavra suja contra o Espírito Santo de Deus. Então, como o pastor falou, é um nível de
E a Bíblia diz que o coração fala, a boca fala do que o coração está cheio. Então, uma pessoa que chega ao ponto de xingar o caráter de Deus, a essência de Deus, é uma pessoa que está realmente totalmente contra, oposta a Deus. E eu acredito sim que ela, pela consequência do seu pecado, ela mesma vai se autocondenar ao inferno. Pode falar aqui. A palavra de Deus nesse contexto quando fala sobre isso, aí Jesus estava falando para a multidão: olha, vocês podem me xingar a meu Pai, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo, isso sim é um pecado perdoável. Então a blasfêmia é justamente isso, porque Jesus naquela época ele falava uma verdade e os fariseus e aquelas pessoas elas ficavam revoltadas e acabavam xingando, e Jesus ele trazia a revelação de quem era o Espírito Santo, que ele enviaria. E essa blasfêmia, esse xingamento, essa vontade, essa forma de dizer que ele não é real, que ele não é verdadeiro, xingar a pessoa do Espírito Santo, isso é abominável, é um pecado imperdoável. Eu conheci um jovem muitos anos atrás, ele teve muita experiência com o Espírito Santo. Aí um dia ele pediu ao Espírito Santo que afastasse dele. E o Espírito Santo é que convence o homem do pecado, do juízo, da morte. Então você pega o Espírito Santo para afastar, quem vai convencer a pessoa do pecado depois? Não tem perdão, porque ele mesmo falou o Espírito Santo afastar dele. Outra pergunta. Quando o pregador libera unção sobre a igreja e parte das pessoas cai no chão, tem alguma base bíblica sobre essa questão? Tem no livro de Daniel. Daniel, quando teve a presença de Deus, ele não conseguiu ficar em pé. No alimento diário, a gente vê muitos homens de Deus que não conseguiram ficar em pé. Daniel recebia tanta revelação de Deus que até enfermo ele ficava. Essa carne nossa, às vezes, não aguenta a presença de Deus. Daniel foi um que diz que ele caiu mesmo. Tem outros também que eu não estou me lembrando agora, mas já li isso muito no Velho Testamento. Deixa eu aqui falar de alguns. Tem um caso no tabernáculo onde os sacerdotes começaram a glorificar o Senhor e nenhum conseguiu se manter de pé, tamanha era a glória de Deus. Salomão, exatamente. E tem a questão também quando Moisés pediu para ver a face de Deus. E Deus falou assim: quem vira a minha face, certamente morrerá. Então, Deus está numa dimensão tão superior a nós que o nosso corpo físico não consegue suportar tamanha santidade, tamanha glória. Então, cair é o mínimo. Testemunho pessoal em relação a isso: eu sou muito resistente ao cair, certo? Totalmente. E eu já falei para Deus: se for para eu cair, o Senhor vai me derrubar, homem algum vai me derrubar. E as poucas vezes, 2 ou 3 vezes, que algum homem colocou a mão na minha cabeça e eu caí, eu senti a transformação de Deus na minha vida. Então eu creio que tem muita coisa de alma, lógico, mas também Deus também opera os seus milagres nesse momento que a pessoa cai. Mas o importante não é você cair na unção, o importante é você levantar e caminhar na unção de Deus. Também, assim, da pessoa tremer, sapatear, cair, gritar, isso é algo que Deus nos dá, tipo tirar o nosso cansaço espiritual, o nosso estresse. Isso é só uma satisfação que Deus nos dá. Agora, o que traz mudança de vida é arrependimento, ensino, leitura da palavra. Mas Deus nos deu, sabe, toca nas nossas emoções com a presença dEle, porque isso é bom, é muito gostoso quando a gente deixa fluir do Espírito Santo, cair, rolar, sapatear. Então tudo isso é muito gostoso, tira o estresse espiritual e você se anima. Próximo. Se uma pessoa estiver no leito de uma
hospital e ela se arrepender dos seus pecados, verdadeiramente ela será salva? Sim, o ladrão na cruz, ao lado de Cristo, nos últimos instantes de vida, Jesus falou para ele que estaria com ele na glória. Mas, o mundo, a Bíblia está falando aqui, não espere a lei de morte para você se arrepender dos seus pecados. Talvez não dê tempo. Certo. Próximo. Lá em Marcos 3,12 diz que Deus proibia os espíritos maus dizer quem ele era. Por quê? Lá em Marcos 3,12 diz que Jesus, proibia os espíritos maus de dizer quem ele era ao povo. Por quê? Os espíritos maus, eles não queriam dizer que Jesus, eles não queriam exaltar a Jesus, eles queriam trazer tumulto naquela revelação. Porque ainda não era a época, o momento de todos saberem que ele era o Cristo. Então os espíritos, eles queriam ali trazer tumulto com aquela revelação. Eles queriam. Jesus, eu entendo que Jesus não queria que eles o seguissem por uma revelação sobrenatural. Eles queriam que eles crescem em Jesus pela fé, por aquilo que ele estava se revelando quem era. E não, com certeza também, ele mesmo citou que não era a época ainda de que ele fosse declarado filho de Deus. E nós também podemos proibir o diabo manifestar, expor a pessoa, pode sair sem fazer um escândalo, porque Jesus nos deu autoridade sobre os demônios. Então, quando nós temos uma reunião, a primeira coisa que a gente olha é que o demônio saia sem fazer não escândalo, proibimos ele falar, gritar, o melhor será isso. Eu tenho uma opinião em relação a isso, né? Eu li um livro que o objetivo realmente era Jesus morrer por nós. E ali, o diabo, ele fez tudo para que Jesus não morresse. O exemplo desse é quando botaram vinagre na boca de Jesus, ele tirou. Por quê? Porque o vinagre, ele tem uma substância que ajuda, né? E assim, ninguém podia falar que era Jesus, porque Jesus precisava morrer. Às vezes a minha opinião é essa, que eu tenho que deixar ele acreditar que Jesus precisava viver, ele precisava morrer por mim. Esse era o objetivo. Então, ninguém poderia realmente exaltar a Jesus para que ele morresse. O objetivo do diabo não era esse, tanto que ele foi humilhado, colocaram, se você é realmente o Cristo, desce dessa cruz, porque isso poderia mexer com o ego de Jesus, mas Jesus precisava morrer por nós, essa é a minha opinião. Isso vem mostrar também que os demônios, eles conheciam Jesus muito bem, porque Jesus, antes de ir para a terra, estava junto com eles lá, com os anjos ainda não caídos, né? Então eles sabiam que Jesus era de verdade. Aqui tem duas perguntas muito parecidas, então eu vou ler as duas juntas, tá? E essa daqui eu mesmo gostaria de dar a primeira opinião e depois passo para eles. A primeira: é permitido beijar antes do casamento? Caso a resposta seja não, explique por quê. A segunda: selinho é pecado? KKKK. Sendo uma gata, Gente, primeiro, selinho é pecado? Não. É permitido beijar? O casal de namorados, ele vai decidir a forma que ele vai querer o namoro dele. Aqui na igreja nós não temos nenhuma regra de nada. A única coisa que nós ensinamos é o que é bíblico, que você precisa ter relação sexual após o casamento. Agora, como você vai fazer você vai lidar, como que você vai falar com o seu namorado, a sua namorada, a forma que vocês vão conduzir o relacionamento de vocês é uma escolha. Os casais, todos os casais que se propuseram a não beijar, só beijar diante do altar, eu acredito que a gente vê o resultado de quanto são abençoados por Deus e do quanto Deus tem acrescentado. E assim, se eu beijar é pecado? Não. Mas a gente sabe que o resultado de quem beija, porque o beijo é o início de uma relação sexual, facilmente você consegue ter uma relação sexual quando você começa a beijar. Até porque você beija, depois você beija um beijo de língua, depois você passa a mão, depois vocês estão nos amassos muito longos, depois você tira a blusa
Os casais que nós acompanhamos, os que fizeram uma aliança de não se beijar, todos conseguiram casar virgens. A maior parte dos que se beijaram, dos que não fornicaram, que metade fornicou, eu acho que 50% fornicou, 40% fez relação sexual e 10% conseguiu casar só sem fazer nada. Então, assim, é uma regra, tem igrejas que são, nós não colocamos, sabe por quê? Porque isso é uma escolha. Se você não escolher o que é melhor para você, nós não podemos, porque nós não vamos ficar com você. Isso tem que ser uma escolha do jovem. Você precisa saber como você vai conduzir o seu relacionamento. Isso é você e seu namorado, você e sua namorada. Isso é uma escolha. E acredite, se você escolher se santificar, eu não vejo como Deus não possa abençoar e Deus não possa honrar. Porque você vai estar se santificando em honra a Deus. E Deus se alegra com o nosso coração quando nós queremos fazer algo para honrá-lo. Amém? É pecar? Não. Tem alguma regra? Não. Tem na Bíblia? Não. A Bíblia fala que nós não devemos fornicar, não devemos ter relação sexual no casamento. Sobre beijar, é uma escolha. Na verdade, você vai escolher muitas coisas durante o seu relacionamento. Não é só o beijo. Vocês vão escolher como vão se respeitar. Eu já vi muito casal de namorado que as pessoas não respeitam um ao outro. Eu vi uma vez um rapaz que disse que estava orando com a garota e uma brincadeira, ele jogava na cabeça dela, dizia, vai ali e compra não sei o que para mim. Essas atitudes, amadas, sinceramente, durante um namoro, já mostra como é que não será um casamento com uma pessoa dessa forma, que age dessa forma. Então, assim, você vai decidir junto com a pessoa que você está namorando o que você deseja para o seu relacionamento. E acredite, as consequências irão para o seu casamento. As consequências do seu namoro irão para o seu casamento. Quando nós temos relação sexual antes do casamento, que você vai em casa, você está convidando a pombagira para ir para o seu casamento. Vocês podem falar. Eu acho assim que a carne, ela não regride, ela só avança. Então, se um jovem que começa a namorar hoje, ele vai ter um período de 2, 3, até 4 anos para arrumar até chegar ao casamento. Será se o casal que se beija, calientemente, nesses 4 anos, vai conseguir resistir até o dia do casamento? Certa vez eu li no livro que o beijo é igual o ferro de engomar, liga em cima e esquenta embaixo. Né? Então, a gente deve ter muito cuidado, porque a carne não regride, e a gente sabe que é isso. Nós não estamos falando com pessoas inocentes aqui. Então, se você está num relacionamento, você deve ter muito cuidado, porque o namoro é você andar em um equilíbrio muito grande. Porque a qualquer momento você pode cair. E quando você cai, você entristece o Espírito Santo, entristece a Deus. E aquela pessoa que Deus trouxe para você, você está defraudando, você está sujando alguém aonde o Espírito Santo mora. Então devemos ter muito cuidado e pensar nisso tudo. Um relacionamento também é uma forma de adoração. O que o cristão deve fazer quando... Eu gostei dessa pergunta, porque na verdade é o que a gente vive muito. O que o cristão deve fazer quando percebe que está com dificuldade de ler a Bíblia e orar? Olha, quando está com dificuldade de ler a Bíblia e orar, são sintomas de algo que está acontecendo. Quando você não consegue orar, ler a Bíblia, algo está te travando, pode ser emocionalmente, pode ser também espiritualmente. E o que você tem que fazer? Procurar teu discipulador, pedir para ele colocar a mão na tua cabeça e te cobrar todo dia, até você voltar para uma rotina de ler a Bíblia e orar. O que acontece muito é que quando as questões já chegam para nós, elas já chegam totalmente acabadas. Se nós víssemos isso no início, quando eu não consegui ler a Bíblia um dia, 2 dias, não tem algo acontecendo, eu já vou procurar um aconselhamento. Isso se resolveria. Mas quando já esfriou, quando já não tem mais intimidade, quando já não vem mais para a igreja, esfria espiritualmente, aí o trabalho já é muito mais sério. Existe uma outra situação também com relação à leitura da Bíblia.
Existem pessoas que têm dificuldade de ler. Rapidinho. Tem pessoas que têm dificuldade de ler. Então, tem dificuldade tanto de ler um livro quanto uma Bíblia. A Bíblia, ainda existe a dificuldade espiritual, que a gente sabe que o nosso inimigo faz de tudo para que a gente não consiga. E se eu não gostar de ler, eu tenho que aprender a gerar hábitos. Para a gente conseguir ler a Bíblia, eu tenho que gerar hábitos. E se eu tiver dificuldade, mais disciplinada eu preciso ser. Por exemplo, eu não vou sair da minha cama se eu não ler a Bíblia. Ou eu não vou almoçar se eu não ler a Bíblia. Todo dia você lê no mesmo horário, vai gerando um hábito. Então, se você começar a fazer isso, você vai conseguir ler mais. Um exemplo é que, por exemplo meu, quando eu estou no tablet olhando no Facebook, Instagram, jogando alguma coisinha, né? Eu não vou sempre uma vez. Mas é só a gente sentar para ler a Bíblia, que começa a guerra, vem o sono, os olhos ficam cansados, você boceja, né? Então, isso vem mostrar que a tua carne, ela sempre vai resistir às coisas de Deus, né? Então, para você pegar a Bíblia e abrir e conseguir ler, você já venceu muitas guerras, só fazendo isso. Então, talvez você não esteja conseguindo, porque você não está guerreando, você não está indo contra a vontade da tua carne, até você romper, né? Existe uma coisa que é a nossa vontade. Você tem que decidir. Se você não decide ler a Bíblia e orar, Deus não vai te empurrar para isso não, porque Deus nos fez um pouco menor do que Ele. Nós temos as escolhas, podemos tomar decisões também. O que devo fazer quando meus pais me proibirem de ir na igreja? Obedecer e orar para que Deus toque no coração dele para que ele permita que você vá de novo. A partir do momento que, por mais que você saiba que o caminho certo é você vir para a igreja, a partir do momento que você o desobedece, você já está quebrando um princípio, né? De honrar o pai e mãe. Mas você não pode se acomodar a não obedecer, não quer, então vou. Você tem que orar e guerrear, sabendo que aquilo é uma batalha do diabo para que você não venha. E você pode usar também, você pode conversar, você pode expor a sua vontade, o seu desejo de estar na igreja, de uma forma gentil, até gentil, educada com ele. Bater de frente nunca vai ser solução para você conquistar algo, principalmente com os seus pais. Se teu pai não te deixa ir para a igreja, vai passando. Gente, o William me dá aqui os últimos, porque a gente faz um outro dia de novo, tá? Porque tem muitas perguntas, a gente já vai falar algumas coisas. Aqui tem duas perguntas iguais, parecidas, que eu vou fazer. Botaram até para quem é, para a Bispa. Bispa, um dos milagres de Jesus foi a transformação da água em vinho. Ainda hoje, entre os pastores, é confusa as opiniões a respeito do álcool. Afinal, é proibido beber álcool? Outra, por que não posso tomar vinho se Jesus transformou água em vinho? Naquela época, o vinho era feito só da uva. E hoje, o vinho não. Contém álcool, né? Contém muitas coisas químicas que a pessoa cria dependência. Então, hoje, o vinho, se você beber um pouquinho, você vai viciando. Agora, no Brasil, há uma maldição muito grande sobre, como fala, cachaça, né? Quem aqui não teve um pai ou um avô que não foi alcoólatra? Quem aqui não teve? Um pai, ou um avô, ou um bisavô que não foi alcoólatra. Eu tive pai, eu tive tio, bisavô, porque há uma maldição no Brasil, né? Do Zé Pimenta levar o povo brasileiro a beber. Quando eu viajei de Belém para uma outra cidade, esqueci como que chama, que fez a
usina elétrica, a usina elétrica, Altamira, Tucuruí. Eu já viajei pelo Parque da FUNAI para lá, daquele pedaço para lá, o que essa FUNAI parou para encher os galões de cachaça, de álcool puro, não era brincadeira. Era quilômetros e quilômetros de plantação de cana no Brasil para fazer cachaça com álcool. Se você toma um pouquinho, por causa da maldição dos seus antepassados, você vai desejando mais e mais e mais. Talvez se você for na Alemanha, você toma uma cerveja lá e eles tomam, não há essa maldição. Mas no Brasil, nós temos que correr que seja 1% de álcool. Nós não podemos chegar perto. Porque veja a história dos seus antepassados, dos seus pais, dos seus bisavós, se não há essa maldição. Então, para nós brasileiros, 1% já atrai os demônios que atingiram os nossos antepassados. E nós estamos livres dessa maldição. Eu queria falar sobre isso. Essa pergunta me foi feita quando eu estava na faculdade para um amigo meu. Ele disse assim: por que vocês não podem beber bebida alcoólica em geral, se Jesus tomou vinho? Em primeiro lugar, o texto diz que Jesus transformou água em vinho, não disse que ele bebeu. Primeiro ponto. Ele estava num casamento onde era digamos assim, que era a entrada, o principal da festa era o vinho. Segundo lugar, quando Jesus realmente tomou vinho durante a ceia. Mas se você analisar o texto de 1 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 23, vai dizer assim: ó, aquele que tem fome, que quer beber, que faça isso em casa. Então, naquele momento da ceia, era apenas uma simbologia. É basicamente como nós fazemos aqui na igreja. Era um pouquinho do vinho e um pouquinho do pão. Era a simbologia da ceia, que ele estava mostrando para o povo que era para beber o sangue dele e a carne dele, para se alimentar dele. Outro ponto importante de se falar é o seguinte: o álcool é considerado uma droga lícita, né? Porém, em comparação às outras drogas chamadas ilícitas, elas têm o mesmo efeito, que é o efeito de dependência. Então, a pessoa que ela prova da maconha e da cocaína, muito provavelmente ela vai continuar provando, porque aquilo vai causar dependência. Da mesma forma é o álcool. Então, Jesus tomou na ceia? Tomou. Porém, existe uma preocupação de que se não tomem, porque é uma droga que vai lhe causar dependência. Ou seja, você está totalmente sujeito a continuar, a perpetuar essa utilização. E quando Paulo fala lá no texto assim: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, ele diz assim: ó, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. E ele continua dizendo o seguinte: e eu não me deixarei dominar por nenhuma dessas coisas. Ou seja, o mais importante é eu saber, convém ou não convém. E outra, se eu começar, a minha tendência é continuar. E Paulo está dizendo assim: não me deixarei dominar. Ou seja, não poderei me deixar dominar, não poderei perpetuar esse ato. Então, não poderei continuar utilizando algo, aquilo vai me levar a dependência do álcool. Isso tudo eu expliquei para aquele meu amigo na faculdade, quando ele me questionou isso. Outra coisa, gente, a mesma pessoa que te diz por que tu não pode, é a mesma que depois que você também diz, você bebe, a pessoa diz: olha o crente. Hoje nós estávamos conversando, né? No carro que a gente foi da casa do Retiro, e aí o jovem falou pra gente que ele conhecia um professor e era evangélico, e ele disse: não, mas eu vou conversar para ver se ele é compromissado com Deus. Hoje, quando você encontra um evangélico, você tem que conversar para saber se ele é convertido. Se
Sabe por quê? Títulos não nos faz filhos de Deus. Testemunho e vida de Deus nos torna filhos de Deus. O nosso testemunho vai falar muito mais do que as nossas palavras. Sente na roda dos escarnecedores e blasfema contra o Espírito Santo, age igual a ele. Amado, Paulo, ele não foi fazer as coisas erradas, porque às vezes a gente usa muito errado esse texto. Me fiz de tolo para ganhar os tolos, mas o que ele fala, que é a forma de nós chegarmos, não é que nós vamos pecar com eles, não. Pelo contrário, se você fizer, você se torna igual a um deles, você não tem nem motivo para falar, você não tem moral, né? Vamos botar essa palavra assim, para falar com essas pessoas. Eu lembrei de um outro versículo, Provérbios capítulo 20, versículo 1, diz assim: o álcool é escarnecedor e a bebida forte alvoroçadora. Ou seja, o álcool por si só, ele traz como consequência alvoroço, confusão, briga, violência, entre outras coisas. Uma informação que eu estou lembrando até onde, fala que quando Noé, se não me engano, ele plantou, e aí ele foi vinho, né? E aí ele bebeu e acabou se embebedando, né? Aí eu queria saber se existiu alguma substância química, como a bispa falou, que hoje a gente faz isso com álcool, né? Se naquela época ele já tinha fermentado, alguma coisa assim. Não, porque o suco hoje, para nós hoje que somos, ele chama, tem álcool, né, na própria uva, mas vai chamar para você tomar outras bebidas que tem álcool. E sempre no vinho hoje vem uma porcentagem de álcool, nunca é o suco puro da uva. E outra coisa, o texto diz: Noé se embebedou, mas isso não isentou ele de ser pecado. Na minha opinião, Noé pecou ao se embebedar, mesmo sendo um homem de Deus. Gente, próximo. Qual a base bíblica para dar nome aos demônios? Qual a base bíblica para dar nomes aos demônios? Chamava de Jezebel. Falei isso. Mas tem muita base. No Velho Testamento tem muito nome de demônio, né? Moloque, Baal, Bezebu. Tem muitos. No Antigo Testamento tem vários nomes de demônios que eles falam. E os próprios escribas falaram para Jesus. Ele fala no nome de Beelzebul, ou seja, já existiam os nomes. Existiam os nomes. E o próprio demônio, quando Jesus foi tirar, qual é o seu nome? Legião. Porque somos muitos. Tudo que foi criado tem nome. Tudo que não tem nome. Só os demônios vai ficar sem nome. A Bíblia diz que até a estrela tem Deus, deu nome para as estrelas, deu nome para a lua, deu nome para o sol, deu nome só esses anjos caídos, vai ficar sem nome aí. Eles têm nome e eles são um exército bem organizado. É exatamente isso que eu ia falar. Tudo tem nome, gente. Tudo tem nome. Até o demônio tem também. Não tem. Agora não existe como. A pergunta diz assim: qual a base bíblica para se nomear? Não, ninguém está nomeando de demônio nenhum. O seu nome houve várias situações da Bíblia que foi citado o nome do demônio. Não se nomeou. Tá nem. Se a pessoa tem o dom de ser menino, o próprio Espírito mostra o nome dos demônios, né, para a instrução dos demônios. Gente, esse Bruno está desmarcado. Uma vez eu vi na área, na roda dos esclarecedores. Aquilo ali. Também acho. Dizia que isso aí não é referente a demônios, Zé Pilintra, muitos nomes assim, que foi um homem que colocou
colocou, isso foi costume de pastores que foram colocando. Foi lá no centro que chama Tranca-Rua. Hoje você é proibido de falar com uma gíria, porque é uma auto-identidade deles lá que não pode, é proibido até falar. Porque lá no centro de terreiro mesmo, eles que abaixaram lá e deram nome. Tranca-Rua, Zé Felipe, Maria Mulano, eles que tem nome lá, eles gostam de chamar pelo nome. Quem não tem nome aqui? Gente, vamos lá. O próximo. Chega. Agora, gente, eu vou falar um negócio de uma coisa muito interessante que a Elder falou. Aquele programa Roda dos Esclarecedores, na verdade, eu vejo como algo do diabo na nossa cidade, para trazer confusão na igreja e para trazer que você não entenda a palavra de Deus. Sabe o que tem acontecido hoje? As pessoas têm pego a Bíblia e querendo, a gente quer moldar as pessoas do que a gente acha. Você está pegando versículos isolados. E outra coisa, a igreja de Cristo hoje quer agradar as pessoas lá fora. Ah, se eu for uma crente que eu concordo com tudo, eu vou ser bem aceita. Quem foi que disse que nós seríamos bem aceitos no mundo? Pelo contrário, Jesus disse que nos chamou para a espada, não foi para a paz. E se você está sendo tão bem aceito, tem alguma coisa muito errada. Amados, a palavra de Deus é só uma. Não, mas eu ouvi lá que não tem nada a ver você ir para o meu apoio. Diga o que isso para mim, misericórdia. Nós cristãos estamos querendo ser igual às pessoas do mundo. Nós saímos de lá e queremos ir lá e ficar igualzinho a eles. Isso não existe, amados. Deixa eu falar um negócio. A Bíblia fala uma nova vida em Cristo. A Bíblia fala de transformação. Nós nunca vamos ser iguais se nós queremos agradar a Deus. E nós estamos vivendo o final dos tempos. E a Bíblia diz que no final dos tempos haveria muita confusão. Dentro da própria igreja haveria como é que a Bíblia fala? Tem uma palavrinha. Dissensões, mas não é isso não. No final dos tempos tem uma palavrinha lá que eu falo, que eu esqueci nesse momento. São falsos ensinamentos. Então assim, nós temos, amados, na verdade, que conhecer a palavra de Deus. Nós temos que ler a Bíblia, o alimento diário, para a gente conhecer qual é a boa, agradável e perfeita. Os demônios quando pediu para ir para a manada de porcos. Marcos 5. Por que Jesus cedeu ao pedido dos demônios quando pediu para ir para a manada de porcos? Não, o que ele botou aqui que Jesus obedeceu aos demônios. Seria o que eu quis dizer. Não, Jesus não cedeu, não. Jesus... Todos nós sabemos que Deus tem a sua vontade soberana, que é aquilo que Ele quer, e a sua vontade permissiva, aquilo que Ele permite que aconteça. Por exemplo, no caso de Jó, Deus permitiu que o diabo tocasse na vida de Jó. Deus não deliberadamente quis que Jó sofresse, Deus permitiu. Da mesma forma, Jesus permitiu que os demônios fossem na manada de porcos. Minha irmã namora 9 anos e já tem uma vida sexual ativa com seu namorado. Eles querem casar, mas minha mãe não quer beijar. O que ela faz? Primeiro, amados, vamos colocar uma situação. Ela namora 9 anos e quer casar. Ela quer casar só porque ela quer casar ou porque ela quer realmente sair do pecado? Porque se ela quiser sair do pecado, primeiro, ela tem que obedecer aos seus pais. Ah, minha mãe não gosta, eu vou orar. Vou orar pela minha mãe, vou orar pela minha família. Porque, amados, você quer saber se o relacionamento é de Deus? Veja se seus pais abençoam, veja se sua liderança abençoa. O seu relacionamento traz
Porque você está muito tempo não quer dizer que é de Deus. Eu tenho uma prima que namorou 8 anos. No primeiro ano de casado, separou. E aí, primeiro, qual o motivo que ela quer casar? Só porque ela quer casar e a mãe não deixa, porque às vezes a gente só é crente em áreas isoladas. Ah, minha mãe não deixa, por isso que eu não vou casar, eu vou continuar aqui no pecado. Ou então, separa, ou não tem, ou deixa de ter relação. Será que seu relacionamento é saudável o suficiente a permitir ficar sem ter relação? Até que haja uma bênção, até que haja um casamento? 9 anos que já está namorando, né? São 9 anos que os pais não concordam. Então, se quer casar agora e a mãe não deixa, ou o pai não deixa, é porque há 9 anos que as atitudes e as consequências estão mostrando que não é para casar. Então é muito complicado. E além de está disso, é um caso que tem que ser estudado muitas coisas. Por que não quer? Várias coisas têm que ser analisadas. Só assim é muito vago, né? A gente pode até estar julgando de uma forma errada, por não conhecer a situação. E ela pode ser crente ou não, mas vai falar para dar respostas a Deus lá. É verdade. É que o que eu devo fazer quando isso aqui eu gostaria de responder, porque eu vivi isso aqui. O que eu devo fazer quando percebo que ninguém na minha igreja fala comigo, ou quando eu não termino a pergunta? Amados, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu entrei na igreja, eu passei 1 ano na igreja, só tinha 3 pessoas que falavam comigo na igreja, que era Dedê, Vilma e Maxon e Ana Lídia, eram 4. Eram as únicas pessoas que falavam comigo. Eu passei 1 ano na igreja, e ninguém falava comigo. E nem por isso eu saí da igreja, apesar de estar com muita vontade na época, porque eu vim da igreja católica, trabalhava com jovens e tinha um relacionamento muito bom. Então eu cheguei na igreja, eu senti um impacto muito grande. Mas o que aconteceu? Deus trabalhou na minha vida também. Me lembro que uma vez a bispa conversou comigo e disse: Anne, você precisa falar com as pessoas, porque eu era extremamente tímida. E eu falei: bispo, mas o que essas pessoas querem? É o meu jeito de ser, eu não me importo se elas falarem comigo, eu quero ficar na minha, chegar, me sentar e ficar na minha. Mas aí a bispa falou assim: não, Senhor, você precisa trabalhar isso na sua vida. E aí, amados, eu comecei a chegar na igreja. Aí, oi, irmã. Aí eu disse: Anne, quando você falar com uma pessoa, preste atenção de você falar com a pessoa que está do lado também. Porque quem é tímido, amados, ou quem não tem um bom, não se relaciona muito bem, geralmente, se eu conheço a bispa, ela está com o Marquinhos e fala: oi, bispa, tudo, eu não vou falar com o Marquinhos. Pela forma de ser a pessoa, não é que ela é ruim, que ela é mal, não é. Só que quando a bispa falou, eu falei: agora eu vou treinar. Toda vez que eu chegava na igreja, eu ia: oi, irmã, tudo bem? Oi, irmã. Gente, eu achava que eu falei altamente mecânico. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Hoje eu chego, eu gosto de falar com as pessoas. Eu me acho anormal quando eu não falo. Eu gosto de